Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, operador, operadora de mercado. Que prazer imenso estar aqui gravando mais esse vídeo, focando no educacional. O assunto de hoje é o trader que você não viu, tá? A operação que estava ali, bem visível, que talvez você não tenha visto e por isso você não fez, tá? Eu vou comentar dessa operação que a gente teve aqui, ó, neste ponto. Quem conhece setups, né, meus setups, entende que aqui a gente teve dois setups mandando fazer compra nessa região aqui, tá? Então, por si só, quem utiliza os setups, quem conhece os setups, pode tomar uma decisão aqui a favor das compras, né? Talvez tenha comprado aqui e naturalmente se deu muito bem, porque a gente tinha como alvo essa região aqui em cima, ó, e do ponto de entrada até aqui em cima, por exemplo, quem comprou o fechamento dessa barra 88 aqui, ó, e segurou, rapidamente tinha ali 535 pontos. Tá? E é sobre esse momento aqui no gráfico que eu quero comentar aqui com os amigos. Primeiro eu vou desenhar aqui que aí fica melhor. Tá? Olha só. Quando a gente está operando o gráfico, operando no mercado, no pregão rolando, a gente não vai ter o gráfico dessa forma aqui, naturalmente. Nós não vamos ter o gráfico inteiro com tudo que aconteceu. Mesmo porque as coisas não aconteceram ainda, elas vão acontecer naturalmente. Então nós vamos ter o gráfico assim, tá? Exatamente assim. Então a gente precisa entender o que possivelmente vai acontecer nesta direção. Quando o tempo for passando, os candles vão abrindo e vão fechando, né? E aí o gráfico vai se formando. Então eu preciso ter uma noção do que possivelmente vai acontecer aqui à frente. E como é que eu consigo fazer isso? Como eu consigo ter uma noção do que vai acontecer no futuro, se eu não tenho nenhuma bola de cristal, mesmo que tivesse, não dava para ver nada do futuro, porque não é bola de cristal que vai trazer o futuro para a gente, não é? Então, o que eu preciso fazer? Como eu posso entender o que possivelmente acontecerá nos minutos seguintes, olhando um gráfico? É simples, é simples. O que a gente precisa fazer é focar no que a gente tem aqui, ó, atrás, tá? Então, na direção dessa setinha aqui. Então, se eu quero fazer alguma coisa aqui à frente, no vazio, por exemplo, eu vou fazer uma compra. Eu quero que esse preço suba, porque eu estou comprado. Então, eu preciso imediatamente olhar para trás, para o gráfico, e tentar antever o que possivelmente vai acontecer ali à frente, tá? Então, se eu estou aqui, ó, nesse momento aqui, ó, vou até encobrir, pronto. Se eu tenho esse pedacinho de gráfico aqui rolando no momento, eu tenho que estar olhando não lá para frente, e sim daqui para cá. Tá? Eu preciso estar olhando atentamente isso daqui, ó, para que eu possa ver lá na frente. Tá? Mas lá na frente não aconteceu, justamente. Também você não tem que esperar acontecer para você tomar uma atitude. A sua atitude tem que ser no momento exato. Tá? Às vezes a gente diz assim, olha, foi um pivô de alta, mas a gente não entrou no pivô de alta. Olha, é um ombro, cabeça, ombro. Tá, sim, mas aí você não entrou. É uma xícara, mas tu não entrou. Tá? É uma bandeira, mas você não entrou na bandeira. Então você não fez nada. Tá?
Você esperou a bandeira se formar, confirmou a bandeira e não fez nada. E não fez nada. Então, em determinados momentos, a gente tem que entrar no momento certo. Em determinados momentos, não, sempre. Sempre. Não é deixar passar e depois achar que vai entrar na operação e ser bem sucedido. Tá? Por exemplo, neste momento aqui, ó, que o gráfico fez isso aqui, quem estava olhando nesta direção começou a ver alguns pontos interessantes no gráfico. Por exemplo, isso daqui. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 candles, ou 5 possibilidades de termos o preço trabalhando aqui embaixo, mas que nenhuma das 5 possibilidades foram confirmadas. Nenhuma das 5 tentativas, melhor dizendo, foram bem sucedidas. E aí a gente fica pensando nisso aqui, imaginando o que pode acontecer caso o preço consiga voltar a esta região no futuro. Tá? Bom, mas por que o preço ele chegou aqui nesta região, ó, e não progrediu para baixo? Tentou 5 vezes pelo menos, 6 vezes eu diria, porque essa barra aqui, ó, ela era uma barra vermelha, né? Depois que ficou azul, ficou aqui em cima. Então por que esse preço ele não conseguiu rasgar aqui para baixo e trabalhar aqui abaixo do 110.600? Aí a gente tem que encontrar um motivo pelo qual isto aconteceu, tá? E aí a gente vai olhar para onde? Lá para frente? Não, a gente vai olhar para trás. Tá? Então a gente vai pegar o gráfico, rolar ele para trás, ó. E aí a gente encontra, que bom que o fechamento foi justamente aqui, ó. O fechamento do dia, essa linha pontilhada que vocês estão vendo, é o fechamento do dia lá, ó. Olha lá. Ó, tá vendo? Fechou aqui, ó. Deu um gapzinho aqui, fechou aqui embaixo, tá? Que bom que ficou essa linha aí, porque a gente não precisa nem traçar a linha para ver. Então, seguindo esta linha aqui, ó, a gente vê o que aconteceu aqui, ó. A gente vê o que aconteceu. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Daqui já dá para a gente ter uma noção. O preço que estava aqui por cima, ele consegue vir até essa região. Aqui, o comprador defende, empurra para cima. Depois o vendedor vem igual uma avalanche e joga o preço lá embaixo. Tá, então passamos aqui desta região. Beleza, ótimo. Não, já que nós estamos abaixo, essa região não nos interessa mais. Verdade ou mentira? Mentira. Mentira. Porque se o preço voltar aqui, a esta região, ó, talvez a gente não consiga passar, pelo menos de primeira. E aí de fato acontece isso, né? Posteriormente o preço volta aqui, ó, e a gente vê uma rejeição aqui em cima com essa barra 102 vermelha. Não andou muito para trás, não afastou tanto, mas volta novamente, a gente vê a barra 110 sendo devolvida. Aí depois a gente olha mais uma vez, a gente vê aqui a barra 116, mais uma vez, tentando levar a região e sendo devolvida. Passa um tempo afastado, beleza? Passa um tempo afastado. E aí, chega de novo na região com um pouco mais de força. Não deixam mais uma vez, é empurrado para baixo. Mais uma vez, de novo, não tem força, é empurrado para baixo. E a partir desse ponto aqui, fica a disputa em cima da região. Até que dizem, não vamos mais deixar ir lá para baixo, vamos empurrar esse troço para cima. E aí vem uma força compradora descomunal, joga o preço lá para cima, vendedor tenta,
comprador bate de novo e diz: não quero mais o preço lá embaixo. Mas olha o quão importante foi esta região aqui, ó. Tanto quando o preço estava acima dela, quanto o preço estava abaixo dela. Tá? E aí o preço vai embora, se afasta, vai embora, vai embora, vai embora. Acaba o dia. Beleza? Só que quando abre o dia atual, que é esse dia aqui, ó, que nós estamos analisando, a gente vê esse preço abrindo muito próximo dessa região aqui, que a gente viu toda essa disputa aqui atrás. Tá? E aí o preço abre muito próximo. Ele tenta vir numa primeira, é empurrado para cima, não vem. Tenta de novo, não vem. Tenta de novo, não vem. Mais uma vez, não vem. E aqui, na 1, 2, 3, 4, na quinta tentativa, o preço consegue realmente se deslocar e chegar à região onde nós vimos lá atrás a grande disputa. E como essa região foi uma região de muita disputa lá atrás, agora deveria também ser uma região de muita atenção. Tá? E aí o preço realmente chega bem forte. Essa barra 41 aqui, ó, é uma barra forte, né? Porém, a gente viu que na sequência não tivemos mais essa força toda o suficiente para colocar esse preço abaixo desta região aqui. E até então a gente olha para onde? Olha lá no passado. Lá no passado. O que aconteceu lá no passado? Tudo bem, mas foi no dia de ontem. Isso aqui é o pregão atual, isso aqui é o pregão anterior. Não vou levar em conta isso daqui agora. Beleza. O preço vem, não consegue realmente fechar abaixo desta região, é empurrado para cima. Ótimo. Funcionou, mas eu não fiz nada, porque eu queria uma base segura no dia atual, não no dia anterior. Tá? O operador mais experiente, ele já se envolvia no mercado nesse momento aqui. Tá? E teria aproveitado toda essa subida aqui para fazer o seu gain, para colocar o seu dinheirinho no bolso, uma vez que até então o mercado não tinha andado. Não tinha dado uma pernada, né? Essa aqui sim, essa aqui para baixo sim, andou um pouco, mas até esse momento aqui da barra 32, a gente não tinha andado de fato. Tá? Beleza, tudo bem. Mas aí quando o preço sobe, o preço volta e começa a trabalhar mais uma vez nesta região aqui em cima. Não é? Mas você tem já agora um histórico nesta região aqui, ó, no dia de hoje. Você teve lá atrás e agora você está tendo agora, no dia de hoje. Tá? E o teu gráfico tá assim, ó. Aí ele chega aqui em cima. Você também tem essa região aqui como região referência. Tá? O operador experiente, ele já vê que isso daqui é para vender, né? Na vez que chega aqui é para vender, mas ele não vendeu ainda. Ele está esperando alguma coisa em torno dessa região aqui, ó. Ele rejeitou todas essas entradas que aconteceram aqui na venda e ele está olhando para essa região aqui abaixo, tá? Quando de repente ele vê o preço saindo de lá de cima e vindo para esta região aqui, ó. E aí ele vê uma barra 87 forte no tamanho, não deixa muito pavio superior, não deixa muito pavio inferior, é uma barra inteira,
uma barra inteira. Só que quando você olha para o volume desta barra, você vê que é algo que não bate muito bem. Ó, o tamanho dessa barra para o tamanho do volume que ela acaba tendo. Ó, esse volume aqui, ó, é o volume daquela barra. Aí você pensa no seguinte: eu vou esperar a barra seguinte. Ah, se essa barra seguinte ela vier com um volume, aí eu me arrisco na venda e começo a entender que o preço vai trabalhar abaixo desta região, vai vencer esta região. Então, pela barra 87, você não faz nada. Você não vê perspectiva nenhuma de que esse preço venha realmente perder esta região e te dar uma venda a partir daqui. Dito isso, você fica esperando a barra seguinte. E a barra seguinte é essa barra aqui, ó, que até então era vermelha. E você olha lá embaixo, nossa, tem um volume bem maior que a barra anterior, também vermelha. Vai rasgar, vai embora. Rompimento tem que ser rompimento com volume. Tem rompimento e tem volume, tem tudo. Vai passar e vai embora. Tá? Só que essa barra aqui, ela ainda não está fechada, ela está ali ainda, né? Tá vermelha, mas tá ali ainda, não fechou. Mas quando você vê e olha, tá faltando 5 segundos para o fechamento da barra. E aí você olha e vê a barra desse jeito, a barra 88. Ela não tem uma sombra superior gigante. Ela era vermelha, agora está azul e com um enorme pavio inferior. E aí, a visão do operador de mercado, que está olhando realmente o mercado, ele consegue voltar para cá e ver as semelhanças do que aconteceu aqui com o que está acontecendo aqui. Então ele consegue olhar para esse candle 43 e ver que tem pavio no fundo dele. Ele consegue olhar o candle 44 e ele vê que tem pavio nele, inferior. E depois ele consegue olhar que na sequência a compra entrou. E entrou a ponto de devolver toda a venda que aconteceu nos momentos anteriores. Então o operador de mercado, olhando para isso aqui, mais o volume que está sendo empregado nesta barra, ele toma uma decisão de fazer o trade que você não viu. Ele tem duas opções. Ele espera o fechamento desta barra e bate na compra aqui, no fechamento da vela. Aqui para nós isso seria um setup Gênesis. Ou ele espera para ver o que vai acontecer na barra seguinte. Então ele vai tão somente posicionar uma ordem de compra na máxima desta barra e ele vai ficar esperando para ver o que vai acontecer. Naturalmente, quando ele faz isso, ele já tem tudo definido. Ele já tem, por exemplo, se tudo der errado, ele já tem, por exemplo, onde ele vai pular fora. Então ele tem uma operação já montada com tudo certinho. O pior, se o pior acontecer, ele já sabe que aqui é o seu fim. Vai estar ruim para ele? Vai, só até aqui. Ele não vai prolongar a situação ruim para ele. Ele tem um ponto onde ele pula fora. Tá? Então ele vai sofrer? Vai. Se virar para baixo? Vai. Mas ele já tem onde estancar a sangria. Que é o nosso stop. Mas se isso daqui dá certo, ele vai
tão somente ganhar, como ganhar cerca de 3 ou 4 vezes mais o que ele está colocando em risco. Por quê? Porque se esse preço não cair aqui para baixo, possivelmente ele volte para essa região aqui em cima. Tá? Mas o que significou isso aqui? Ó? O que o gráfico disse para o operador de mercado aqui? Ele disse o seguinte: vendemos para ver se ia. Bateram na gente. Volta. Estopa. Para. E é isso que faz o preço andar para cima. Todas aquelas pessoas que venderam a barra 88, elas possivelmente vão cair fora aqui bem curtinho. Não deu certo, eles vão pular fora o quanto antes. E quando eles pulam fora, eles na verdade estão impulsionando o movimento contrário à sua anterior posição. Então, quando há muitos stops, o preço vai andar na direção dos stops, porque o stop da venda é uma compra e o stop da compra é uma venda. Então vai ter gente vendendo aos montes. Só que essa pessoa que está vendendo aos montes, ela está tão somente saindo de uma compra que deu errado. E se você aproveita esse momento aqui, olhando para o gráfico, olhando pelas evidências que a gente tem, olhando para o volume financeiro da barra, você vai fazer a compra em cima do stop de quem vendeu. E aí, acontece isso no gráfico aí. Mas esteja atento a uma coisa, você não está vendo o gráfico lá na frente. Você está vendo o gráfico aqui atrás. O que aconteceu atrás. E aí, você espera, entendendo que, na pior das circunstâncias, você pula fora antes. Como todo mundo que vendeu na barra 88 vai pular fora antes se der errado. E aí começou a entrar o comprador, e aqui você saiu fora. Por quê? Porque você olhando para trás, você percebeu que daqui não estava passando. Daqui não estava passando. Nós tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes que tentaram passar aqui, mas não conseguiram. Passou, mas talvez não passasse. E um outro detalhe muito importante, você precisa se preocupar com a sua operação, não com a operação dos outros. Os outros que queriam que o preço viesse até aqui, tá lá. Você tem que se preocupar com o que você viu no gráfico e não no que poderia acontecer. Tá? Então esta foi uma das operações mais limpas que nós tivemos durante o dia operacional do mini índice da sexta-feira. Essa região aqui, ó, próximo do meio-dia, a gente tinha tudo para fazer uma compra aqui, tá? Aguardando que o preço viesse dar esse alvo aí, e foi um alvo rápido, não demorou, ó, algo em torno de 500 pontos ali, né? E em poucos minutos, 1, 2, 3, 4, 5, em 10 minutos, esses 500 pontos estavam no nosso bolso. Muito bem, essa foi a operação que talvez você não tenha visto, ou tenha visto somente depois que ela aconteceu. Lembre-se, se eu quero acertar, eu preciso
olhar o que já aconteceu no passado.